Há uma necessidade de amadurecimento sobre gráficos. Você analisa em geografia, em estatística, tá certo? Você analisa em economia. No geral, nós temos trabalhado muito nessa linha, gráfico. Olha aqui uma questãozinha de função envolvendo gráfico em equações. Isso aqui trata-se de uma função do segundo grau. Só pela expressão, pelo gráfico, ó. Isso aqui trata-se do primeiro grau. Então, isso aqui é do segundo grau. Isso aqui é do primeiro grau. Mas isso não influencia a análise da questão. Deixa eu mostrar a vocês, antes de começar a resolver, isso aqui. Eu vou botar o título, veja. Pronto, esse é o meu título, veja. Quando você tem uma função gráfico, função do primeiro grau, a análise é esse, de gráfico. Todo referencial é em relação ao eixo horizontal. De sinal em relação ao eixo horizontal. Vamos imaginar que você tem a função aqui, o gráfico, e você tem essa função. Então, qual é a análise que tem que ser feita? Lembrando que nesse ponto a gente chama zero da função. Nesse ponto é o zero da função. Na hora que corta o eixo horizontal. É o zero da função. É o zero, lembra, zero não do eixo do x. É o zero da função. Se você analisar, tudo que está acima do eixo do x, a gente diz que os resultados da função é positivo. Tudo que está abaixo do eixo do x, tudo que está abaixo do eixo do x, a gente diz que a função, qualquer valor, ele é negativo. Então, está dizendo, se eu pegar esse marco aqui, o zero da função, se eu pegar um valor à direita, tudo que é acima é positivo, negativo. Mesmo raciocínio se verifica aqui, ó. Aqui está abaixo de x e aqui está acima de x. Então, implica aqui nós teremos valores negativos, aqui nós teremos valores positivos para a função. Isso do primeiro grau. Então, vamos imaginar a função do segundo grau. Na nossa situação da função do segundo grau, tá certo? É essa daqui. A situação, nós temos o eixo horizontal, o eixo x horizontal. Então, essa função, ela tem esse comportamento. Ou pode ter outros comportamentos. Então, eu estou pegando só aquela que tem, tá certo? Duas raízes distintas. Depois de ver outra situação. Lembrando que nesse ponto aqui, chamamos zeros da função. Quando corta o eixo horizontal, são os zeros das funções. Zero ou raízes. Zeros da função. Ok? Esse aqui também. Então, veja aqui. Mesmo comportamento do gráfico. Estando acima, a função é positiva. Estando acima do eixo horizontal, estando abaixo é negativo. Estando abaixo é negativo, estando acima, nós temos resultados positivos. Então, aqui nós teremos valores positivos para a função, aqui teremos valores negativos para a função, não é o x. Aqui teremos valores positivos. Aqui teremos valores negativos, que está abaixo, teremos valores positivos, e aqui teremos valores negativos. Lembre, isso aqui, tá certo? É uma situação quando você tem raízes reais distintas. Então, vamos voltar para a minha questão. Eu tenho uma função, olha lá, eu tenho uma função do segundo grau,
esses dois valores são as raízes, 1 e 3. Temos a função do primeiro grau, isso aqui é a raiz, o 2. Então vamos, certo? Então vamos observar, tá certo? Então um gráfico. Olha aqui. Função do primeiro grau, a função f, certo? Então eu tenho aqui a função f, ela zera em 1, certo? Zera 1 e zera em 3. A função g, que é do primeiro grau, ela zera só em 2. X e x. Se você observar, se você observar, olha aqui, deixa eu fazer por parte. O gráfico que nós temos lá é esse aqui. O gráfico que nós temos lá é esse aqui. Então, o que quer dizer para o que nós vimos? Esse resultado aqui acima é positivo, esse resultado é negativo, esse resultado é positivo. O que nós vimos está acima, ó, está acima é positivo, né? Está abaixo é negativo, está acima é positivo, né? Está abaixo é negativo. Então, positivo e negativo. Então, aqui nós temos mais, nós temos menos e nós temos mais. A função g, ela é uma função do primeiro grau. Ela tem esse comportamento. Então, isso aqui é o 2. Então, se você observar, ela está abaixo de x. Então, aqui ela está acima de x. Então, quando ela está abaixo de x, ela é negativo. Quando está acima de x, é positivo. Então, vamos trazer de volta para f. Função f. A função g. Certo? É a função f sobre g. F sobre g. Estudo de sinais. Ó, 1 e 3 e 0 em 2. Então, veja comigo aqui. Depois do 3 é positivo, olha lá em cima. Ó, depois do 3 é positivo. Entre 1 e 3 é negativo, é o sinal da função. Entre 1 e 3 é negativo. Antes do 1, ela é positiva. Agora, do primeiro grau, depois do 2, ela é negativa. Ó. Depois do 2, ela é negativa. Antes do 2, ó, ela é positiva. Como é que se resolve? Bem simples. Descendo as condições. Se tiver aberto, fica aberto. Se tiver fechado, fechado. Então, eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. E aqui nós temos o 3. Ok? Aí faz mais na divisão. Mais com mais dá mais. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Certo? Mais com menos dá menos. Então, eu tenho espaço positivo, mais, espaço negativo, espaço positivo, espaço negativo. Resultante. O que é que o nosso amigo está pretendendo? Se você observar, ele está, olha lá, o que é que ele está querendo? Ele está querendo que essa divisão seja maior ou igual a zero. Opa! Maior ou igual a zero. Então, a ideia de igualdade, maior ou igual a zero, certo? A ideia de igualdade caracteriza o quê? Denominador diferente de zero. Denominador diferente de zero. Então, corro para o denominador aqui e faço ele diferente de zero. Então, lembra, o denominador, ele é diferente de zero. Porque a igualdade só serve para quem? Para o numerador. Só que eu quero que essa expressão seja maior, ó, ele quer que seja maior ou igual a zero.
Então, ele quer o espaço positivo. O espaço positivo é esse aqui. O espaço positivo é esse aqui. Então, espaço positivo, certo? Então, esse é o espaço que ele quer. Lembra, a informação, agora é só procurar a opção cuidado, fechado e aqui aberto. Então, eu escrevo isso aqui como sendo menor ou igual a 1. Esse intervalo eu escrevo como menor ou igual a 1. Ou esse intervalo eu escrevo como x maior do que 2 e menor ou igual a 3. Nesse intervalo menor ou igual a 1, está à esquerda. Nesse intervalo entre 2 e 3 tem que ser maior do que 2, porque está aberto, é denominador de uma fração, não aceita a igualdade. E x menor ou igual a 3. Então, o gabarito está no item A. Ó, x menor ou igual a 1 ou x maior do que 2, menor ou igual a 3. Então, o item correto é o item A. Pronto. Então, vamos para a próxima. Aqui na questão de número 45, diz assim, aí o cabo cheio da grana, Beto tem 20 cédulas em sua carteira. Maria, cheio da grana. Algumas de R$5 e as demais de R$10. Lembrem, eu estou lhe afirmando que são 20 cédulas. Cédulas de R$5 e cédulas de R$10. Se o quadrado do número de cédulas de R$5 acrescido de 5 unidades é menor do que o dobro do número de cédulas de R$10. Então, a quantia que ele pode ter na carteira deve ser, no mínimo, igual. Olha aqui, está aqui o nosso problema. Está bem aqui, certo? O nosso problema está bem aí, no mínimo. Então, vamos lá. A informação que eu tenho, ó, x, ó, x para mim vai ser a quantidade de cédula de R$5. A quantidade de R$5. E automaticamente 20 menos x é a quantidade de cédula de quem? De R$10. Lógico. Se o todo é 20, se eu tenho x, o restante é quem? 20 menos x. Qual é a relação que o problema diz? Certo? Qual a relação que o problema fala? O nosso problema diz o seguinte. Então, veja aqui comigo. Qual a relação? A relação é a seguinte. Ele diz que se o quadrado do número de cédula de R$5, quadrado de cédula de R$5, acrescido de 5 unidades, se unidade é menor, certo? É menor do que o dobro da quantidade do número de cédula de R$10, que é 20 menos x. Pronto. Essa é a relação. Usando o chuveirinho, vamos ver agora o que nós vamos fazer. X ao quadrado mais 5 menor 40, né? 2 vezes 20, 40, menos 2x. Vamos organizar um pouquinho. Eu tenho x ao quadrado mais 5 menos 40 mais 2x. Então, isso aqui agora fica o quê? Menor do que zero. Então, x ao quadrado mais 2x menos 35, né? Menos 35, isso é menor do que zero. Pronto. Essa é a informação que eu tenho.
Pronto. Lembre que X é a quantidade de cédula de R$5. Pronto. Resolver essa inequação. Resolver uma inequação é estudar o sinal da inequação, da desigualdade. Depois escolher o pretendido. Ora, primeiro passo, eu tenho x2 mais 2x menos 35. Isso é menor do que zero. Para se resolver uma inequação, primeiro passo, igualar a zero. Do segundo grau, x2 mais 2x menos 35 igual a zero. Então, nós vamos para o delta, que é b ao quadrado, menos 4a vezes c, que é menos 35. O nosso delta vai dar 4, mais menos com menos dá mais, 140. Então, eu tenho um delta aqui, 144. Então, tem raiz exata. Então, vamos agora. Então, o x vai ser igual a menos b, que é 2. Ó. O a é 1, o b é 2 e o c é menos 35. Então, é menos b mais ou menos raiz de delta, que é 144, sobre 2a. O a é 1. Então, o x passa a ser menos 2 mais ou menos 12 sobre 2. Então, o meu x vai ser igual a... Aí eu tenho que conservar, né, dois valores, né? Primeiro eu considero o mais, depois eu considero o menos. Né? Considero o mais, depois o menos. Então, vamos ver. X' é igual a menos 2 mais 12 sobre 2. A outra raiz vai ser menos 2 menos 12 sobre 2. Isso aqui vai me dar como resposta, certo? Vai dar como resposta, dá 10 sobre 2 dá 5, menos 14 sobre 2 dá menos 7. Pronto. Então, eu tenho as duas raízes. Então, são os dois valores, tá certo? Que me interessa. Então, vamos ver. Por hora, não há preocupação sobre as informações da questão. Estou estudando a análise, né? Então, vamos ver aqui. Verificando. Lembra, eu tenho um x2 mais 2x menos 35. Isso é menor do que zero. Quando nós fizemos estudo sinal, nós encontramos dois valores para x. Dois valores para x. Como não tem a igualdade, certo? Não tem igualdade, então nós temos já a história do aberto. Com experiência, com tempo, isso aqui a gente nem se preocupa com isso. Tá legal? É na hora de dar a resposta. Então, nós temos menos 7 e nós temos 5. A regrazinha é essa. Olha como é bem simples. Olha para o sinal desse rapazinho aqui, do segundo grau. Você tem quando tem duas raízes, então você começa com ele. Mais, aí pula para dentro. Menos, depois o quê? Mais. Quando tem duas raízes, lembre disso. Você tem esses três intervalos. Como eu estou querendo menor do que zero, eu estou querendo espaço negativo. Então, o meu espaço que eu quero é esse aqui. Esse é o negativo. Mas, senhores, eu estou falando agora, pronto, esse é meu espaço, menor do que zero, eu quero espaço negativo. Como eu estou interessado, olhe bem a questão, eu estou interessado, eu estou falando sobre quantidade de cédula de R$5 é o X. Então, o que vai me interessar, a quantidade de cédula de R$5 é o zero, ele não tem nenhuma cédula de R$5, 1, 2, 3, 4.
Por que que não entra 5? Porque não tem a igualdade. Então, na realidade, ele pode ter qualquer uma dessa quantidade. 0, 1, 2, 3 e 4. Mas um detalhe, olha a grande sacada, a grande pegadinha da questão. Para que ele tenha, então a quantia que ele pode ter na carteira deve ser no mínimo igual. O menor, aí ele diz, então, o número de cédula de 10 reais. O menor, é menor que o dobro de cédula de 10 reais. Então, a quantia que ele pode ter na carteira deve ser no mínimo. Para ele ter no mínimo, implica, para que ele tenha a quantidade seja mínima, a quantidade de cédula de 5 reais tem que ser máxima para a quantidade de cédula de 10 reais ser mínima. Então, cédula de 5 reais tem que ser máxima. Cédula de 5 reais tem que ser máximo possível. Cédula de 10 reais tem que ser o mínimo possível, porque senão você vai ter um valor, ele quer saber o valor mínimo. Então, se a cédula de 5 reais é 4, a quantidade de cédula de 10 reais é 14. É isso? Ó. Se são 4 cédulas, porque o todo não é 20? 14 não. Deixa eu fazer só correçãozinha. 16. Então, o 20, então isso aqui é 16. Então, o dinheiro eu multiplico por 5 e aqui eu multiplico por 10. Então, aqui nós temos 20 reais e aqui nós temos 160 reais. Então, o nosso amigo Beto tem na carteira 180 reais. O dinheiro que ele tem na carteira, lembre, é 180 reais. Lembre, eu reforço, dizer o seguinte, quando ele diz aqui, ele diz, então, a quantia que ele pode ter na carteira deve ser no mínimo igual a quem? No mínimo, para que aconteça, no mínimo, a quantidade de cédula de 5 reais tem que ser máxima, certo? Quantidade de cédula. Se a quantidade de cédula de 5 reais tem que ser máxima, então o máximo tem que ser 4. Então, a outra quantidade é de cédulas de 10 reais. Então, o item correto está, vamos lá? Está aqui o dinheiro dele. 180 reais. O item correto é o item E. Certo? O item correto. Lembre, meu amigo, olha aqui, no mínimo. Certo? Ok? Pronto. Veja aqui para mim a 46. Tá legal? Diz assim, olha a 46. Um aluno resolveu corretamente a equação do segundo grau. Ele resolveu, tá aqui a equação do segundo grau, e encontrou as raízes 1 e menos 3. Nessas condições, as soluções dessa equação são, olha, deixa eu só para lembrar, deixa eu só lembrar um pouquinho. Pronto. Uma equação do segundo grau, se eu tiver ela do tipo A, x2, mais bx, mais c, igual a 0. Eu posso determinar, preste bem atenção, eu sabendo as raízes da equação, eu posso calcular o produto e a soma e o produto sem resolver a equação. Então, a soma das raízes menos b sobre a. E o produto das raízes c sobre a. Eu não preciso, lembre, eu não preciso resolver a equação do segundo grau para que eu tenha a soma e o produto. A soma menos b sobre a e o produto c sobre a. Então, lembre coisa bem simples, bem simples. Se eu tivesse 2x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, a soma das raízes
sem resolver a equação. Menos B, que é menos 5, sobre A, que é 2. Então, resposta, 5/2. O produto das raízes, C sobre A. C é 6, A é 2. Então, aqui nós temos. Então, dá para chegar à soma e o produto sem resolver a equação. Então, eu tenho, ó, na minha questão, eu tenho a equação do segundo grau, que é x2 mais ax mais b igual a 0. E ele disse que as raízes dessa equação são 1 e menos 3. As raízes dessa equação, 1 e menos 3. Então, eu posso, lembre, não estou vendo o coeficiente do x2, fica subentendido que é 1. Então, eu posso fazer a soma das raízes menos, quem está no lugar do b? É o a. Isso é para confundir. Sobre 1. B, ó, é b sobre a. Pronto. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 menos 3 é igual a menos a. Menos 2 é igual a menos a. Multiplicando por menos 1, o a é igual a 2. Então, já temos o valor do a. O a é igual a 2. O produto das raízes, tá certo? Produto das raízes, x1 vezes x2, x1 vezes x2, é C, que no caso faz o papel de B sobre A. Então, eu tenho 1 vezes menos 3 é igual a B. Então, lembre, B sobre A. Mas no nosso caso, deixa eu fazer. Esse A aqui, né, para não confundir, esse A é 1, viu? Aqui, não é esse A. Esse aqui está fazendo papel de B, esse aqui está fazendo papel de C. Então, isso aqui é igual a B. Conclusão, o B é igual a menos 3. Então, eu já tenho que o meu A, né, é igual a 2 e B é menos 3. Na minha equação, certo? Então, vamos ver aqui. Vou pegar aqui uma... Ó, ele tem a equação que é x2, certo? Mais bx mais a igual a 0. Nós temos que o a e o b da questão dos dados anteriores, o a igual a 2 e b igual a menos 3. Aqui. Ó, o a igual a 2 e b é igual a menos 3. A igual a 2 e b menos 3. Então, a equação ela passa a ser x2 menos 3x mais 2 igual a 0. Vamos para o nosso delta. O nosso delta é b ao quadrado menos 4a vezes c, que é menos 3. Então, o nosso delta vai dar 9, menos com menos mais mais, ó, menos com menos dá mais, dá 20, ó, dá 9, dá 20. Então, nós temos aqui b ao quadrado menos 4ac. Então, nós temos 9, 4ac. Espera aí, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. O c, ó, tanto aqui. 4, ó, 4a, que é 1, é tanto a aqui, vezes c, que é 2. Então, vamos ter, certo? Então, vamos ter 9 menos 8. O delta é igual a 1. Então, as raízes são menos b, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 1, sobre 2a, que é 1.
Não confundir com A que nós encontramos lá em cima. Então, x é igual a 3, mais ou menos 1 sobre 2. Então, duas raízes nós temos aqui, uma que soma dá 4, sobre 2 dá 2, certo? Uma que subtrai, então nós temos 3 menos 1, 2 sobre 2, dá 1. Pronto. Ele queria que eu determinasse as raízes da equação, então 1 e 2. Então, estão aqui, ó, 1 e 2. A 46 é o item D. Pronto, 46 é o item D de dado. Como é interessante a gente relembrar isso, exercite, acredite, você chega lá, certo? Tudo de bom para vocês e vamos em frente, ok?